O Fórum Criminal da Barra Funda estava lotado desde muito cedo, com jornalistas amontoados nos corredores. Alexandre Santos permanecia sentado diante do juiz com expressão séria, as mãos algemadas sobre a mesa e o olhar fixo em um ponto que não existia. Sabia que cada movimento seu era observado, gravado e julgado por centenas de pessoas que não o conheciam, mas que já estavam convencidas de que ele era culpável. O murmúrio parou de repente quando Raul Santana, o advogado de defesa, se levantou. Seu rosto mostrava uma mistura de nervosismo e irritação, e sem que ninguém esperasse, fechou sua pasta e falou com um tom que caiu como um golpe seco contra o silêncio da sala. Meritíssimo, retiro minha representação. Não continuarei defendendo o Sr. Santos. Os assistentes explodiram em sussurros surpresos. Alguns jornalistas levantaram imediatamente suas câmeras. Alexandre ergueu a cabeça, confuso. Raul, o que você está fazendo? Perguntou com tom desesperado. Me desculpe, Alexandre, respondeu o advogado sem olhá-lo. Não posso continuar em um caso onde meu cliente não coopera comigo. As palavras ecoaram na sala. Todo mundo sabia que essa frase, em termos legais, significava que Raul estava insinuando que Alexandre mentia ou estava escondendo informações. O juiz Elias ajustou os óculos e olhou para o advogado com irritação evidente. Doutor Santana, isso é irregular. Entende que abandona um caso em plena audiência preliminar? Entendo perfeitamente, meritíssimo, disse Raul pegando sua pasta. E ainda assim, devo me retirar. Alexandre sentiu que o chão se movia sob seus pés. Seu advogado, o único que deveria estar do seu lado, o deixava diante de todo um país que queria vê-lo preso. Tentou se levantar para protestar, mas um oficial ao seu lado tocou seu ombro com firmeza. Entre o público, uma mulher respirou fundo. Seu uniforme amarelo a fazia se destacar entre os ternos formais. Era Laura Santos, a mulher que trabalhava limpando a casa de Alexandre há mais de um ano. Ninguém sabia que ela estava ali. Ninguém sabia que ela também levava dias sem dormir, repassando mentalmente cada detalhe da vida do homem acusado injustamente. Laura engoliu em seco ao ver como Alexandre ficava sozinho diante do juiz, sem advogado, sem apoio e sem ninguém que falasse por ele. Lembrou da manhã em que ele encontrou sua mãe doente sentada na cozinha e pagou sem hesitar os remédios de que precisavam. Lembrou das vezes em que a tratou com respeito, sem humilhá-la como tantos outros patrões, e lembrou da noite do suposto ataque, porque ela o ouviu e sabia exatamente onde ele estava naquele momento, mas ninguém mais sabia. O juiz estava prestes a suspender a audiência quando Laura se levantou sem pensar duas vezes. Sentiu como todos se viraram para ela, como se tivesse cometido um ato proibido. Meritíssimo, disse com voz firme, embora por dentro tremesse. Eu quero falar alguma coisa. O silêncio foi imediato. Ninguém entendia o que uma faxineira estava tentando fazer, falando em um julgamento de alto perfil. Um dos oficiais a olhou com advertência, como esperando a ordem para tirá-la dali. O juiz Elias franziu o senho. Senhorita, quem é a senhora? Meu nome é Laura Santos. Trabalho na casa do senhor Alexandre, respondeu sem baixar o olhar. E tenho informações importantes. Os murmúrios voltaram com força. Vários jornalistas apontaram suas câmeras para ela como se tivessem encontrado ouro puro. Alexandre a reconheceu assim que ouviu sua voz e abriu os olhos surpreso. Laura, o que você está fazendo aqui? Sussurrou incrédulo. Ela não respondeu. Sabia que se respondesse, duvidaria, e não podia duvidar. O juiz respirou fundo, deixando claro que não tinha paciência para interrupções. Senhorita Santos, este é um processo legal sério. Nenhuma pessoa do público pode falar sem autorização. Eu entendo, disse Laura, mas o que tenho para dizer pode mudar tudo. Eu estava com ele na noite em que dizem que ele atacou o empresário Barreto. Sei exatamente onde ele estava e sei que não pode ter feito isso. Um silêncio absoluto caiu na sala. Alexandre fechou os olhos aliviado, mas aterrorizado ao mesmo tempo. Não queria que ela se metesse em problemas. Não queria que Laura, de todas as pessoas, carregasse com o peso de defendê-lo diante de um país inteiro.
O juiz trocou um olhar preocupado com os funcionários do tribunal. Aquilo já não era só uma interrupção, era um depoimento espontâneo que podia alterar por completo o rumo do caso. Senhorita Santos, se o que diz é verdade, deverá declarar sob juramento, indicou o juiz. Farei isso, meritíssimo. Não tenho nada a esconder, disse ela respirando fundo. Um repórter murmurou. Isso vai virar um circo. E tinha razão. O juiz pediu um recesso de 20 minutos. Os oficiais levaram Alexandre para uma sala privada, enquanto Laura era escoltada para um quarto, onde deviam registrar sua identidade. 2 repórteres tentaram segui-la para tirar uma declaração, mas os guardas se interpuseram. Ainda assim, as câmeras continuavam gravando como se ela fosse uma celebridade inesperada. Laura se sentou numa cadeira metálica, nervosa, com as mãos entrelaçadas. O coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo. Não se arrependia, mas também não podia negar que tinha medo. Aquele não era seu mundo. Ela não pertencia a tribunais nem a escândalos na mídia. Sua vida era simples: limpar, cuidar da mãe, sobreviver. Mas agora estava metida até o pescoço. Um guarda abriu a porta de repente. Precisa falar com a senhora, me siga. Laura se levantou devagar. Antes de sair, respirou fundo e repetiu para si mesma que não podia voltar atrás. Nem que sua voz tremesse, nem que o país inteiro a julgasse. Não depois do que sabia, não depois do que havia visto naquela noite. Enquanto caminhava pelo corredor, pensou em Alexandre novamente. Em como sempre a tratou com respeito, em como nunca a fez se sentir inferior. Em como o viu com seus próprios olhos entrar exausto na mansão, justamente na hora em que, segundo a polícia, ele estava espancando Barreto num galpão do outro lado da cidade. Não havia como ser verdade, e se ninguém ia falar isso, ela falaria. Laura avançou, sentindo que a cada passo se metia numa história muito maior do que imaginava. E era apenas o começo. Laura caminhava atrás do guarda sem saber exatamente para onde a levavam. O corredor estava cheio de funcionários se movendo com pressa, carregando pastas e falando entre si como se o mundo dependesse de cada passo. Quando chegaram a uma pequena sala com paredes brancas, o guarda a convidou a entrar. Dentro havia 2 pessoas sentadas atrás de uma mesa, ambas com semblante sério. Sente-se, por favor, disse uma mulher de óculos revisando uns documentos. Laura obedeceu, tentando disfarçar o tremor nas mãos. Não sabia se iam brigar com ela, interrogá-la ou agradecê-la. Tudo era possível naquele momento. Senhorita Santos, começou a mulher, precisamos confirmar sua identidade e sua relação trabalhista com o senhor Alexandre. Há quanto tempo trabalha na casa dele? Há 1 ano e 2 meses, respondeu Laura com voz firme. E estava com ele na noite em que ocorreu o incidente com o senhor Barreto? Perguntou o homem sentado ao lado. Laura hesitou um instante. Sabia que tinha que ser cuidadosa, mas também honesta. Não a noite toda, mas vi ele entrar na mansão na hora exata em que dizem que ele estava espancando o senhor Barreto naquele galpão. Ele não podia estar nos 2 lugares ao mesmo tempo. Os 2 funcionários trocaram olhares. A mulher tomou nota. Entende que seu depoimento pode mudar a direção do caso? Disse ela. E também entende que enfrentará muita pressão, até mesmo ameaças. Está preparada para isso? Laura respirou fundo. Queria dizer que não estava preparada para nada disso, que mal conseguia dormir e que sua vida nunca havia sido complicada até agora, mas não podia recuar. Estou pronta, respondeu. Só quero falar a verdade. A mulher fechou a pasta. Bem, em alguns minutos será chamada para depor. Enquanto esperava, Laura pegou o celular para avisar sua mãe que estava bem. Tinha várias chamadas perdidas e mensagens não lidas. Onde você está, Laura? Responde. Acabei de ver algo no jornal. Por favor, me diga que não fez uma loucura. Suspirou. Sua mãe sempre foi protetora, mas agora ia ficar pior. Mandou uma mensagem curta. Estou bem, te explico depois. Assim que apertou enviar, a porta se abriu e entrou o juiz Elias com expressão séria. Os funcionários se levantaram imediatamente. Senhorita Santos, disse ele, preciso falar com a senhora em particular antes de permitir que deponha. Laura se levantou sem saber se isso era algo bom ou ruim. Seguiu o juiz até seu gabinete. Era um lugar sóbrio,
com poucos enfeites, apenas uma estante e uma mesa cheia de papéis. Ele fechou a porta e a observou detidamente. Não vou permitir que isso vire um circo, advertiu. Se a senhora mentir, se inventar algo ou se tiver motivos ocultos, saiba que enfrentará consequências graves. Não estou mentindo, respondeu Laura. Eu vi Alexandre entrar em casa. Vi com meus próprios olhos. O juiz estreitou os olhos. Não basta apenas vê-lo entrar. O promotor argumenta que ele saiu depois, que pode ter ido ao galpão e voltado. Pode garantir que isso não aconteceu? Laura engoliu em seco. Eu acho que posso, disse hesitando. Acha? Perguntou o juiz com dureza. Preciso de certeza, senhorita Santos. Ela cerrou os punhos. As câmeras da casa estavam desligadas, mas eu sei quem as desligou. Não foi o Alexandre. O juiz levantou o olhar surpreso. Quem, então? Não tenho 100% de certeza, mas houve movimentos estranhos na semana do incidente. Entradas que não batiam com os horários do pessoal, arquivos apagados, um técnico que ninguém contratou oficialmente. Tenho provas. O juiz a observou com atenção renovada, como se começasse a vê-la não só como uma funcionária, mas como uma peça-chave. Se isso for verdade, deverá mostrar amanhã com evidências. Tem? Laura assentiu. Sim. Ou posso conseguir hoje à noite. Como for, terá que apresentar, disse o juiz. Agora vá, preciso organizar o retorno da audiência. Laura saiu do gabinete com a adrenalina a 1000. Seu peito subia e descia rapidamente. Sentia que o mundo inteiro girava rápido demais, como se ela tivesse iniciado uma avalanche sem querer. Enquanto voltava para a área de espera, seu celular vibrou de novo. Pensou que era sua mãe, mas não. Era um número desconhecido. Hesitou em atender, mas finalmente deslizou o dedo. Alô? Disse. Nada. Quem é? O silêncio do outro lado era inquietante. Laura estava prestes a desligar quando uma voz distorcida, quase sussurrando, pronunciou palavras que a gelaram. Se afaste do caso ou vai se arrepender. Laura sentiu que o ar escapava dos pulmões. Sua mão tremeu. Virou para ver se alguém a olhava de longe, mas não. Só havia gente caminhando de um lado para outro. Quem é você? Perguntou com um fio de voz, mas a chamada se cortou. Um nó se formou em sua garganta. Não sabia se devia contar ou guardar para depois, mas naquele momento seu coração batia tão rápido que quase doía. Se obrigou a respirar fundo. Não podia recuar. Não agora. Um guarda apareceu para levá-la de volta ao tribunal. Ao entrar, os repórteres voltaram a atacá-la com flashes e perguntas. Que relação tem com Alexandre Santos? Está mentindo para protegê-lo? Está recebendo dinheiro? É verdade que foi testemunha-chave? Ela baixou a cabeça e continuou caminhando. Sentia a pressão da mídia caindo sobre ela como um peso gigante. Não estava acostumada com isso. Sua vida sempre havia sido discreta, sem complicações nem câmeras a perseguindo por um corredor. Enquanto avançava, uma voz conhecida a deteve. Você aqui. Não acredito. Laura se virou. Era uma das funcionárias da mansão, uma mulher chamada Rosa, que a olhava com desconfiança há meses. Não pensei que fosse capaz de se meter numa coisa dessas, disse ela. Se eu fosse você, não me colocaria na frente de um homem com tantos inimigos. Só vim dizer a verdade, respondeu Laura. A verdade? Repetiu Rosa com escárnio. É melhor que tenha provas, porque todas nós vamos sair respingadas por isso. Laura não respondeu. Não tinha forças para brigar com ninguém. Continuou caminhando até que um guarda a levou junto à porta de entrada da sala principal. Ali, esperava Alexandre com as mãos algemadas, ladeado por 2 oficiais. Seus olhares se cruzaram. Ele parecia cansado, preocupado, mas ao vê-la sua expressão mudou um pouco. Você não devia ter feito isso, disse ele em voz baixa. Tinha que fazer, respondeu ela. Não quero que algo aconteça com você por minha causa. Não vai acontecer nada comigo, disse Laura, embora nem ela mesma acreditasse totalmente. Você sabe que não foi culpado. Eu também sei, e vou provar. Alexandre tentou dizer algo mais, mas os oficiais o apressaram. O juiz pediu ordem enquanto a sala voltava a se encher. Laura sentiu como seu coração martelava no peito.
Era sua vez. Quando o juiz a chamou para depor, deu um passo à frente. O murmúrio do público se apagou completamente. Alexandre a olhou com nervosismo. Sérgio Landeira, sentado ao fundo, a observava com um sorriso quase imperceptível. Um sorriso que parecia dizer: "Você não vai chegar longe." Laura se colocou diante do estrado, levantou a mão para jurar dizer a verdade, e naquele instante soube que esse passo mudaria sua vida para sempre. Laura sentiu como o estrado parecia muito mais alto de onde estava parada. Apesar de tentar manter a calma, seus dedos se apertavam entre si. O juiz Elias a observou fixamente, como se quisesse decifrar cada pensamento que ela tinha antes mesmo que o expressasse. "Senhorita Santos", começou o juiz, "declare seu nome completo e sua ocupação." "Laura Santos. Trabalho como faxineira na casa do senhor Alexandre Santos", respondeu tentando que sua voz soasse firme. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns não podiam acreditar que uma faxineira fosse a peça-chave de um julgamento tão mediático. Outros a olhavam com pena, como se estivesse prestes a se afundar sozinha. O promotor se levantou de seu lugar, ajeitando a gravata. "Senhorita Santos, pode explicar por que está tão segura de que o senhor Alexandre não se encontrava no local do ataque?" Laura respirou fundo. "Porque eu o vi entrar em sua casa justamente por volta da hora em que dizem que aconteceu a agressão. E ele não saiu de novo em todo esse tempo." O promotor sorriu com suficiência. "Como pode garantir isso? Ficou vigiando a porta a noite toda?" "Não, mas..." Laura cerrou os punhos. "Eu ouvi ele subir. Ouvi seus passos no corredor e depois a porta do escritório dele. Conheço esse som. Trabalho lá todos os dias." "E depois?" insistiu ele. "Depois eu continuei trabalhando no andar de baixo e também ouvi quando ele desceu à cozinha por um tempo. Estava cansado. Parecia exausto. Não pode ter estado espancando ninguém num galpão do outro lado de São Paulo." O promotor estreitou os olhos. "Tem provas do que diz? Algum vídeo, alguma foto?" Laura respirou fundo. Essa era a parte complicada. As câmeras de segurança não estavam funcionando. O promotor arqueou uma sobrancelha. "Que conveniente." "Não é conveniente, é estranho", corrigiu ela. "As câmeras foram desligadas dias antes do ataque, e segundo os registros, alguém as religou pela central, mas não fui eu nem nenhum outro funcionário autorizado." O promotor abriu a boca para replicar, mas o juiz levantou a mão. "Explique isso com mais detalhes, senhorita Santos. Como sabe que foram manipuladas?" "Porque sou a única que limpa o escritório do senhor Alexandre", respondeu. "E há 2 semanas encontrei marcas na caixa de fusíveis do sistema, como se tivessem forçado. Também notei que o técnico que supostamente veio revisá-las nunca esteve registrado na lista de visitantes e ninguém o contratou." Eu perguntei. Um murmúrio ainda mais forte encheu a sala. As pessoas começavam a mudar suas expressões, talvez vendo Laura com um pouco mais de respeito. O promotor voltou a intervir. "Então está insinuando que alguém desligou as câmeras de propósito?" "Não estou insinuando", disse Laura. "Tenho certeza." No fundo da sala, Sérgio Landeira a observava sem pestanejar, com um olhar que dava arrepios. Laura sentiu sua presença como uma sombra fria que lhe roçava as costas. Tinha ouvido rumores sobre ele, coisas que nunca quis acreditar, mas agora faziam sentido. O promotor, irritado por como a situação se invertia, decidiu atacar. "Por outro lado, senhorita Santos, alguma vez teve uma relação mais pessoal com o senhor Alexandre? Algo que pudesse distorcer sua objetividade?" A sala explodiu em comentários e risos incômodos. Alexandre levantou a cabeça de repente, indignado. Laura sentiu que seu rosto ardia de raiva. "Claro que não", respondeu ela. "Ele é meu patrão, nada mais. E se estou aqui, é porque estou falando a verdade, não porque quero algo dele." O juiz bateu na mesa com um martelo. "Ordem na sala." Laura aproveitou esse segundo para olhar Alexandre. Ele retribuiu o olhar com uma mistura de gratidão e preocupação. Não queria que ela sofresse por sua culpa, mas já era tarde para detê-la. O promotor mudou de estratégia. "Senhorita Santos, disse que ouviu passos e sons na casa, mas não pode garantir que o senhor Alexandre não saiu depois." "Não é verdade", respondeu ela. "Ele não saiu porque..."
Laura hesitou alguns segundos. Era o momento. Se dissesse, ficaria exposta. Mas se não dissesse, tudo poderia desmoronar. Porque naquela noite também verifiquei o relógio de ponto da porta dos fundos, confessou, e estava desligado. Depois descobri que esteve com defeito a semana toda. O técnico que o revisou também não estava na lista. Alguém queria que não existisse registro de entradas ou saídas. O silêncio foi profundo, até alguns jornalistas pararam de escrever. O juiz a observou com intensidade. Tem alguma prova física do que menciona? Tenho fotos e relatórios, respondeu. Só preciso de tempo para reuni-los. O promotor resfolegou. Meritíssimo, isso é absurdo. Estamos deixando que uma faxineira invente teorias sem fundamento para salvar um milionário. Laura sentiu a indignação subindo pela garganta. Não estou inventando nada, e se quer provas, vou trazê-las amanhã mesmo. Mas o que sei é que naquela noite o Sr. Alexandre estava em sua casa. Eu o ouvi, e ele não estava em galpão nenhum espancando ninguém. O juiz pensou alguns segundos. Longo, pesado, incômodo. A audiência fica suspensa até amanhã, determinou finalmente. Sr. Alexandre permanecerá sob custódia. Senhorita Santos deverá entregar as supostas provas primeira hora. Alexandre a olhou com um agradecimento silencioso enquanto os guardas o levavam. Laura sentiu um nó no estômago. Não sabia se havia feito bem ou se tinha se metido numa enrascada total, mas já não havia volta. Quando saiu do tribunal, os jornalistas praticamente a encurralaram. Por que defende Alexandre Santos? O que ganha com isso? Que provas diz ter? Não teme por sua segurança? Laura tentou caminhar sem responder, mas entre os flashes e os empurrões, começou a se sentir tonta. Foi então que ouviu uma voz conhecida. Laura, o que você fez? Era sua mãe, Marta, se aproximando com o rosto cheio de preocupação. Tinha os olhos úmidos como se estivesse chorando. Mãe, eu só falei a verdade, murmurou Laura. A verdade pode te meter numa encrenca enorme, respondeu Marta. Esse homem tem inimigos muito perigosos. Você acha que eles vão ficar parados vendo você expô-los? Laura baixou a cabeça. Sabia que Marta estava certa, mas também não podia ignorar o que havia visto. Não podia ficar calada. Pois agora você já se meteu, disse Marta, e não sei como vai sair. Justamente naquele momento, o celular de Laura voltou a vibrar. Uma mensagem de um número desconhecido apareceu na tela. Te avisamos. O sangue gelou, e embora tentasse esconder, sua mãe viu sua expressão. O que foi? Perguntou Marta. Laura negou com a cabeça. Nada, não é nada. Mas era sim, e estava apenas começando. Laura mal conseguiu dormir naquela noite. Enquanto sua mãe dormia no quarto ao lado, ela ficou sentada na mesa da cozinha, olhando o celular como se fosse explodir a qualquer momento. Cada vez que pensava na mensagem que recebeu saindo do tribunal, um arrepio percorria suas costas. Podia sentir que algo maior se movia por trás de tudo, algo que ela não conseguia ver completamente, mas sabia que não era nada bom. Ligou seu computador velho, o que usava para ver vídeos ou imprimir coisas para o trabalho, e abriu a pasta onde guardava as fotos que havia tirado na mansão. Não eram muitas, mas algumas eram importantes. A imagem da caixa de fusíveis aberta, outra com as marcas nos parafusos, uma mais com o relógio de ponto desligado. As havia tirado porque achou estranho, não porque imaginava que algum dia serviriam como evidência num julgamento. Enquanto revisava os arquivos, sentiu um nó se apertando na garganta. Havia coisas que queria esquecer, mas agora precisava lembrar de tudo, especialmente do que viu naquela noite. Pensou em Alexandre cansado, caminhando para seu escritório sem imaginar que horas depois seria acusado de um crime brutal. Lembrou como ele a cumprimentou com um gesto cansado, sem imaginar que aquela seria a última noite tranquila que teria em muito tempo. O som do celular vibrando a tirou dos pensamentos. Tinha uma nova mensagem. Desta vez não era uma ameaça, era sua mãe. Está acordada? Ouvi barulho. Laura suspirou e respondeu. Estou bem. Só revisando umas coisas. Guardou as fotos num pendrive e o escondeu embaixo da mesa, numa fenda solta do móvel. Não confiava em ninguém, nem mesmo no próprio laptop. Algo em seu interior dizia
que se Sérgio estava envolvido como suspeitava, ele não deixaria que uma simples faxineira o expusesse assim tão fácil. No dia seguinte, antes de sair para o tribunal, Laura preparou café enquanto sua mãe a observava do batente da porta, de braços cruzados e expressão preocupada. Não vou fingir que estou tranquila, disse Marta. Você não sabe no que está se metendo. Mãe, se eu ficar calada, Alexandre vai passar anos na cadeia sem ser culpado. E você acha que a justiça funciona como nos programas de televisão? Replicou ela. Essa gente tem poder, dinheiro, contatos, e você é só uma moça que limpa casas. Laura engoliu em seco, mas não recuou. E justamente porque sou só uma moça que limpa casas, ninguém esperava que eu falasse. Isso pode ajudar. Marta balançou a cabeça. Não quero que termine chorando depois. Esse tal Sérgio, dá para ver que é perigoso. Laura lembrou do olhar de Sérgio desde o fundo da sala. Aquela expressão fria, quase calculista, como se pudesse ver através dela. Sentiu um arrepio. Eu sei, admitiu Laura, mas ele não precisa saber o que tenho. Marta se aproximou e pegou suas mãos. Tome cuidado, por favor. Laura assentiu. Não podia prometer nada. Ao sair do prédio, notou algo estranho. Um carro preto estava estacionado em frente à entrada. Era o mesmo que viu no dia anterior, mas desta vez não tentava se esconder. No banco do motorista havia uma silhueta que não conseguiu distinguir. Quando ela fechou a porta do prédio, o carro deu partida lentamente, quase como se quisesse que ela o visse. Laura respirou fundo e seguiu seu caminho para o tribunal sem olhar para trás. Não sabia se era Sérgio ou alguém enviado por ele, mas não ia demonstrar medo. Quando chegou ao tribunal, o ambiente estava ainda mais caótico que no dia anterior. Os jornalistas pareciam ansiosos por outro momento explosivo. Assim que a viram, se jogaram em direção a ela. Traz provas novas. É verdade que as câmeras foram manipuladas? Tem relação com o técnico desaparecido? Estão ameaçando você? Laura cerrou os dentes e avançou entre eles sem dizer uma palavra. Sentia seu coração batendo forte, mas tentava manter a expressão neutra. Quando entrou no prédio, uma funcionária que trabalhava na casa de Alexandre se colocou na sua frente, bloqueando seu caminho. Olha só quem chegou, a heroína do momento, disse a mulher com um tom de deboche. Te disse para não se meter nisso. Agora todo mundo te procura. Espero que esteja gostando. Não estou procurando atenção, respondeu Laura. Só estou falando a verdade. A verdade? Repetiu com sarcasmo. A verdade é que você vai se afundar sozinha, e se você afundar vai arrastar todo mundo junto. Laura a contornou sem responder. Não tinha tempo para besteira. O guarda a conduziu para uma sala particular, onde devia entregar as evidências. Enquanto preparava o pendrive e os documentos impressos, ouviu vozes no corredor. Vozes conhecidas. Você não devia ter deixado ela falar, disse uma voz masculina. Laura reconheceu imediatamente a voz de Sérgio. Não pude impedi-la, respondeu a voz de Raul Santana. E não pretendo arriscar minha carreira por isso. Laura se aproximou discretamente da porta sem abri-la. Ouvia claramente. Não é sua carreira que deveria te preocupar, disse Sérgio com tom frio. Se essa mulher abrir a boca amanhã e o juiz acreditar nela, não só ele estará acabado, você também. Já te disse que não posso controlar o que ela faz, respondeu Raul. Ela tomou a decisão sozinha. Eu não tive nada a ver. Mas seu silêncio foi útil, disse Sérgio, e espero que amanhã também seja. Houve um silêncio tenso. Laura sentiu um frio na barriga. Então, a voz de Raul se ouviu mais baixa. Olha, eu não quero problemas com você. Só quero sair dessa. Então garanta que ela não fale demais, disse Sérgio, porque se ela provar que Alexandre não estava no galpão, vou ter que fazer algo muito mais sério. Laura recuou com o coração acelerado. As mãos tremiam. Sérgio não estava tentando se defender, não estava negando nada. Estava preparado para destruir quem quer que se interpusesse. O guarda entrou pela porta e a encontrou pálida. Está bem? Perguntou ele. Sim, só preciso entregar isso. Minutos depois, Laura chegou à sala onde os oficiais revisavam as evidências. Entregou o pendrive, as fotos
e um relatório breve do que havia encontrado. Tudo isso será analisado, disse o funcionário. Se for suficiente, pode mudar a direção do caso. Laura assentiu, embora sentisse que a boca havia secado. Sabia que a verdadeira batalha começaria quando o juiz visse o conteúdo, mas também sabia que Sérgio não ia ficar de braços cruzados. Ao sair da sala, viu que Alexandre entrava escoltado por 2 oficiais. Ao vê-la, seus olhos se iluminaram com uma mistura de alívio e preocupação. "Laura, você está bem?" perguntou ele enquanto os oficiais o detinham alguns metros antes de chegar até ela. "Estou bem", respondeu. "Já entreguei as provas." Alexandre suspirou como se tirasse um peso enorme de cima. "Você não precisava fazer tudo isso." "Claro que precisava", disse ela. "Você nunca faria algo assim e eu sei. Te vi. Você estava em casa naquela noite." Alexandre baixou o olhar emocionado, mas antes que pudesse dizer algo mais, Laura viu Sérgio a alguns metros olhando para eles com um sorriso sinistro. Esse sorriso dizia algo claro. "Não terminei com você." Laura engoliu em seco e se obrigou a caminhar para a sala do tribunal. Nessa altura, já não só defendia Alexandre, agora estava lutando contra alguém que faria qualquer coisa para manter seus segredos enterrados. A audiência continuaria em poucas horas, mas Laura não tinha ideia do que estava prestes a enfrentar. Depois que os oficiais levaram Alexandre de volta à zona de detenção do tribunal, o fizeram sentar numa pequena sala sem janelas, fria e silenciosa. Pensou que era uma pausa antes do translado, até que a porta se abriu sem que ninguém anunciasse. O homem que entrou o deixou gelado. "Sérgio", murmurou Alexandre, franzindo o senho. Sérgio Landeira fechou a porta atrás de si, apoiando-se com calma no batente, como se tivesse todo o tempo do mundo. Seus olhos cinzas pareciam desfrutar cada segundo de tensão. "Olá, Alexandre", disse com voz suave. "Que confusão em que você se meteu." "O que você está fazendo aqui?" perguntou Alexandre, tentando se manter firme. Sérgio avançou alguns passos com as mãos nos bolsos. "Só vim ver como você estava. Afinal, trabalhamos juntos muitos anos. Me preocupo com seu bem-estar." Alexandre cerrou a mandíbula. "Não comece com isso. Você sabe que não fiz nada do que dizem." Sérgio riu. Uma gargalhada seca. "Claro que sei, mas isso não significa que você não possa levar a culpa." Alexandre sentiu um arrepio percorrer suas costas. A forma como Sérgio falou, como se fosse a coisa mais normal do mundo. "Foi você?" perguntou Alexandre sem conseguir se conter. "Armou tudo isso?" Sérgio arqueou uma sobrancelha. Que pergunta tão direta. Sentia falta desse seu temperamento. Alexandre deu um passo à frente. "Me responda." Sérgio o observou com frieza antes de falar. "Digamos que sua desgraça me beneficia e a outras pessoas também." Alexandre se enrijeceu. "Barreto, ele está metido nisso com você." O silêncio de Sérgio foi mais revelador que qualquer resposta. "Vocês espancaram Barreto para me culpar", insistiu Alexandre. "Barreto é um homem prático", respondeu Sérgio erguendo as mãos. "Se fingir uma agressão, podia facilitar contratos que você tirou dele, pois tomou decisões. E eu só ajudei o plano a funcionar melhor." Alexandre sentiu uma vertigem indescritível. "Você é doente." "Não, Alexandre", corrigiu Sérgio. "Sou ambicioso. A diferença é enorme." Alexandre se aproximou ainda mais, ignorando os oficiais que observavam de fora através de um vidro reforçado. "E Laura? Deixe ela em paz." Sérgio sorriu com crueldade. "Ah, Laura, a heroína inesperada. Que pena que se meteu onde não devia. Ela podia ter continuado limpando o chão sem problemas, mas não. Agora quer brincar de detetive." Alexandre sentiu que o sangue fervia. "Se você machucá-la..." "O quê? Vai me bater? Me denunciar?" interrompeu Sérgio rindo. "Por favor, Alexandre, você não pode nem sair desta sala sem permissão." Alexandre o olhou com impotência. Sérgio se inclinou um pouco em direção a ele. "Um conselho, amigo. Se quer que essa moça continue viva, faça com que pare de falar." Alexandre o fuzilou com o olhar. "Não vou fazer isso." "Então será sua culpa o que acontecer", disse Sérgio dando de ombros.
Pense bem. Bateu suavemente na porta e os oficiais entraram. Sérgio saiu sem olhar para trás, satisfeito, como se tivesse ganho uma batalha invisível. Alexandre se deixou cair na cadeira com as mãos tremendo. Nunca havia sentido medo por sua própria vida, mas agora temia pela de Laura. Não podia permitir que a tocassem, não podia permitir que isso terminasse dessa forma. Enquanto isso, Laura se encontrava na lanchonete do tribunal, buscando um pouco de paz antes de seu próximo depoimento. O funcionário que recebeu suas evidências a havia parabenizado por sua coragem, mas ainda assim recomendou que não andasse sozinha pelos corredores. Nem todos estavam contentes com o que havia entregado. Laura abriu uma garrafa de água e tentou se acalmar, mas seu celular vibrou de novo. Outra mensagem desconhecida. Último aviso. Ela fechou os olhos, respirando com dificuldade. Podia sentir como a ansiedade queria se apoderar dela, mas se obrigou a ficar de pé. Não ia ceder. Enquanto caminhava para a saída, quase esbarrou num homem que carregava um monte de documentos nas mãos. "Desculpe, está bem?" perguntou ele. "Sim, me desculpe. Não vi." O homem a olhou com curiosidade, como se a conhecesse de algum lugar. "Você é a funcionária que depôs ontem, né? Aqui trabalha na casa do Sr. Alexandre?" Laura assentiu com cautela. "Sou analista de documentação financeira do tribunal", explicou o homem. "Acabei de revisar os papéis que entregou e há algo que deveria ver." Laura franziu o senho. "O que encontrou?" O homem olhou para os dois lados antes de falar. "Os documentos bancários que entregou mostram transferências suspeitas de uma empresa ligada a..." Olhou sua pasta. "Um tal Landeira." "Parece que sim", confirmou o analista. "E há pagamentos para um intermediário que coincidem com a data do ataque a Barreto. Se confirmar, pode provar que alguém financiou essa encenação." Laura apertou a garrafa na mão. "Posso ver esses documentos?" O analista hesitou. "Não posso entregar cópias, mas posso dar uma dica", sussurrou. "Procurem os arquivos antigos da mansão. Se o que vi aí é verdade, alguém esteve movendo dinheiro pelas costas do Sr. Alexandre há meses." Isso explicava muitas coisas. Explicava por que Sérgio estava tão interessado em que Laura ficasse calada. Talvez tivesse usado a empresa para lavar dinheiro ou financiar atividades duvidosas. Laura assentiu. "Obrigada. Isso me ajuda muito." "Tome cuidado", advertiu o analista. "Esses homens não são do tipo que aceita perder." Ela sabia. Havia sentido no olhar de Sérgio. Naquela noite, Alexandre recebeu permissão para fazer uma ligação breve. Usou o telefone da sala de monitoramento e discou o número de Laura. Ela atendeu quase imediatamente. "Alexandre?" perguntou preocupada. "Me escute bem", disse ele apressado. "Hoje falei com Sérgio e... Laura, você tem que tomar cuidado." Ela se apoiou na parede do quarto onde estava. "Eu sei, tem me ameaçado." "Você não entende", a interrompeu. "Sérgio não vai parar. Ele estava envolvido no ataque. Está trabalhando com Barreto. Querem me afundar, e agora você também." Laura engoliu em seco. "Não vou recuar, Alexandre." "Laura, por favor", pediu ele. "Não quero que se machuque. Não quero que algo aconteça com você por minha culpa." Ela sentiu uma dor estranha no peito, uma mistura de medo e determinação. "Estou nisso porque é o certo", respondeu. "Não porque você me pediu." Alexandre ficou calado alguns segundos. "Obrigado", disse por fim, com uma voz vulnerável que ela nunca havia ouvido. "Amanhã levaremos tudo ao juiz", acrescentou Laura. "Já não estamos sozinhos." "Durma bem, Laura", disse ele. "E, por favor, cuidado com Sérgio." A ligação terminou. Laura ficou olhando o telefone, sabendo que no dia seguinte a vida de ambos ia mudar, para bem ou para mal. O que não sabia era que alguém estava escutando essa conversa a uma distância prudente, com um fone oculto e um caderno na mão. E essa pessoa acabara de decidir que Laura era um problema que devia desaparecer. Ao amanhecer, São Paulo estava coberta por uma neblina leve que fazia a cidade parecer mais fria que o normal. Laura saiu de seu prédio com uma pasta apertada contra o peito. Dentro, levava cópias impressas dos documentos financeiros,
anotações sobre os horários do pessoal, fotos da caixa de fusíveis manipulada e do relógio de ponto desligado. Era tudo o que conseguia reunir antes da audiência. Parecia pouco para enfrentar uma rede completa de mentiras, mas para ela era suficiente para tentar. Enquanto caminhava para o ponto de ônibus, sentiu uma presença estranha. Era o mesmo carro preto do dia anterior, avançando lentamente pela rua paralela. Desta vez, não se escondia. Ia tão devagar que quase parecia estar seguindo-a de propósito. Laura apressou o passo fingindo que não havia visto, mas o motor roncava como um lembrete persistente de que não estava sozinha. Quando chegou ao tribunal, já havia repórteres esperando. A chuva leve não os detinha. Assim que a viram, se aproximaram com microfones e câmeras como se fossem um enxame de abelhas atraído pela luz. Laura trouxe mais provas. É verdade que o técnico que revisou as câmeras desapareceu? Recebeu ameaças? Sabe que a Landeira Holdings financiou investimentos ilegais? Laura esquivou as perguntas como pôde. Seu coração batia rápido, mas mantinha o olhar para frente. Não queria dar declarações antes de falar com o juiz. Os guardas a ajudaram a entrar e fechar as portas atrás dela. Uma vez dentro, a mulher encarregada de revistá-la a conduziu para um escritório próximo. Ali a esperava o analista financeiro que havia conhecido no dia anterior, com uma expressão ainda mais preocupada que antes. Senhorita Santos, o que encontramos ontem à noite complica muito as coisas, disse ele sem rodeios. Por quê? Perguntou Laura. Os documentos da empresa de Sérgio Landeira têm conexões com contas no exterior, explicou. E alguns pagamentos coincidem com a data do ataque e outros com semanas anteriores. É possível que estejam financiando operações ilegais há meses. Laura franziu o senho. E isso ajudava a culpar Alexandre. Sim, respondeu ele. Se Alexandre caísse, Sérgio e Barreto ganhariam o controle dos contratos que estavam disputando. É uma jogada perfeita, se ninguém revisar muito. Laura apertou os lábios. Já não havia dúvida. Alexandre era só um dano colateral num plano muito maior. Há algo mais? Acrescentou o analista. Uma câmera de segurança de um hotel em Campinas registrou Barreto entrando na noite do suposto ataque. Ele disse que estava inconsciente num galpão em São Paulo. Isso não bate. Laura abriu os olhos surpresa. E posso usar isso na audiência? Vou dar ao juiz eu mesmo, mas é melhor que você mencione. Seu papel é mais forte do que imagina. Laura sentiu uma leve tontura. Nunca pensou que um simples depoimento a transformaria numa peça-chave para derrubar um caso inteiro. Mas ali estava, sem escapatória possível. Quando o analista se retirou, Laura ficou sozinha no escritório. Suas mãos tremiam levemente, mas respirou fundo. Precisava controlar esse medo. Não podia se permitir falhar agora. Ao sair, viu a outra funcionária da mansão apoiada numa coluna como se estivesse esperando-a. Seus braços cruzados e olhar severo anunciavam problemas. Já se deu conta do que fez? Perguntou com tom cortante. Sabe quantas ligações recebemos ontem? Sabe quanta atenção negativa isso trouxe para a mansão? Laura parou. Só estou falando a verdade. A verdade não paga as contas, replicou a mulher, dando um passo em direção a ela. E se Alexandre cair, todas ficamos sem emprego. Pense nisso. Para você talvez seja um jogo, mas para nós é sobreviver. Não é um jogo, respondeu Laura. Alexandre é inocente. Pois é melhor que tenha o suficiente para provar, advertiu a mulher. Porque se você perder, ele afunda e nós junto. Laura não respondeu, não porque concordasse, mas porque não tinha tempo para discussões inúteis. Caminhou para a sala principal, com o coração martelando forte. Do lado de fora da sala viu Alexandre sendo conduzido pelos oficiais. Ele ergueu o olhar e, ao vê-la, tentou sorrir, embora parecesse abatido. Tudo bem? Perguntou ele em voz baixa quando a tiveram a uma distância prudente. Trago novas provas, disse ela, e um testemunho indireto que pode confirmar que Barreto não estava em São Paulo na noite do ataque. Os olhos de Alexandre se iluminaram. Laura, isso pode me salvar. Vou fazer o que puder, respondeu ela. Antes que pudesse continuar falando,
Sérgio apareceu atrás dos oficiais como um fantasma que sempre estava no momento exato para incomodar. Seu olhar cinza se cravou em Laura com uma intensidade que a fez estremecer. "Vejo que continua aqui", disse ele sorrindo levemente. Que corajosa! Laura o ignorou completamente. Não ia dar-lhe o gosto de vê-la tremer. O juiz pediu silêncio e chamou todos para a sala. Quando Laura se sentou, notou que seu celular vibrou dentro da bolsa. Não queria olhar, mas algo em seu interior disse que devia. Tirou o telefone e viu uma mensagem nova. Só uma foto. Era sua mãe saindo de casa. E a imagem estava tirada de longe, do mesmo carro que a estivera seguindo. Laura sentiu que o chão sob seus pés desaparecia. O medo a atingiu como uma onda gelada. Olhou ao redor procurando rostos suspeitos, mas todos pareciam absortos no julgamento. Guardou o telefone com mãos trêmulas. Sabia o que significava. Sérgio já não só a havia ameaçado, agora estava mirando sua família. O juiz Elias abriu a pasta com as novas evidências. O ambiente era tenso, quase elétrico. "Vamos continuar com as informações apresentadas pela senhorita Santos", disse. Segundo os documentos, as câmeras da mansão do Sr. Alexandre foram manipuladas repetidas vezes na semana do incidente. Também há provas de falhas no sistema de ponto e possíveis irregularidades financeiras que envolvem terceiros. O promotor se levantou visivelmente incomodado. "Meritíssimo. Isso não está confirmado. Pode se tratar de coincidências ou erros técnicos." "Não, doutor", interrompeu o juiz com firmeza. "Não são. Esta evidência aponta uma coordenação deliberada, e agora temos relatórios que contradizem o álibi do Sr. Barreto." Os murmúrios se fizeram mais fortes. Sentia-se como se o ar vibrasse. O juiz continuou. "Há uma câmera em Campinas que o mostra entrando num hotel na mesma noite em que afirmou estar inconsciente num galpão aqui em São Paulo." Barreto baixou o olhar, tensionando a mandíbula. "Preciso que esta sala entenda", prosseguiu o juiz, "que estamos diante de um caso com demasiadas contradições e não posso ignorar as tentativas de manipulação do sistema." O juiz se voltou para Laura. "Senhorita Santos, está pronta para ampliar sua declaração?" Ela respirou fundo, ignorando o tremor no peito, a ameaça no telefone e a sombra constante de Sérgio. "Sim, meritíssimo. Estou pronta." O que diria a seguir determinaria o destino de todos. A sala do tribunal parecia conter a respiração enquanto Laura avançava para o estrado novamente. Sentia cada passo mais pesado que o anterior, mas não podia se permitir mostrar fraqueza. Alexandre a observava com uma mistura de gratidão e medo, como se temesse que cada palavra que ela pronunciasse pudesse salvá-lo ou destruí-lo se algo desse errado. O juiz Elias pediu que se colocasse diante do microfone. Laura olhou suas anotações, respirou fundo e ergueu o olhar para o juiz. "Senhorita Santos", começou ele, "explique detalhadamente o que aconteceu com as câmeras de segurança da mansão e como isso pode alterar a linha de tempo do caso." Laura apertou os lábios antes de responder. "As câmeras pararam de funcionar dias antes do incidente. Mas isso não foi uma falha técnica. Alguém as desligou do painel interno e não foi nenhum funcionário." O promotor deu um passo à frente, visivelmente irritado. "Tem provas disso ou só está especulando?" Laura sustentou seu olhar. "Tenho fotos do painel forçado e tenho registros que mostram que um técnico não cadastrado entrou na casa nessa semana. Ninguém do pessoal o conhecia." "E como sabe que esse técnico tinha algo a ver com o suposto ataque?" perguntou o promotor. "Porque no mesmo dia também se alterou o relógio de ponto da porta dos fundos e as câmeras dessa área ficaram sem sinal. Tudo isso aconteceu justamente antes de acusarem o Sr. Alexandre de estar num lugar onde não estava." O juiz revisou um dos documentos. Segundo isso, o relógio registrou atividade de reinicialização no dia do incidente, numa hora que coincide com uma transferência bancária suspeita relacionada à Landeira Holdings. Um murmúrio forte encheu a sala. Sérgio, sentado numa bancada lateral, mal mudou sua expressão. Se limitou a cruzar os braços e sorrir de forma quase invisível. O promotor insistiu. "Isso não prova que o Sr. Alexandre não saiu da mansão."
Laura cerrou os punhos para conter a frustração. Ele não saiu, respondeu com firmeza. Eu estava lá, limpo a casa todas as noites, naquele dia também. Quando ele chegou, estava exausto. Subiu para o escritório e ficou lá por horas. Depois desceu à cozinha. Ouvi claramente. E depois voltou para o quarto. Poderia ter saído pela porta principal, insistiu o promotor. O relógio de ponto não teria registrado sua saída porque estava manipulado, explicou Laura. E se as câmeras estavam desligadas, tudo fica sem registro. É isso que queriam, que não houvesse forma de provar onde ele estava. O juiz tomou a palavra. Parece que alguém trabalhou para apagar todos os rastros do Sr. Alexandre durante aquela noite. Laura assentiu. É o que acredito. E também acredito que fizeram isso para culpá-lo. Alexandre se recostou levemente na cadeira, tenso, mas com um brilho novo nos olhos. Pela primeira vez, desde que tudo começou, parecia ter esperança. O promotor resmungou algo inaudível, mas o juiz o ignorou. Senhorita Santos, continuou o juiz, o que pode nos dizer sobre a evidência encontrada em Campinas referente ao Sr. Barreto? Laura tomou ar antes de responder. Há um vídeo de segurança do Hotel Vila Real, tirado na mesma noite do suposto ataque, onde se vê claramente o Sr. Barreto entrando no prédio por conta própria, sem ajuda, sem ferimentos visíveis, e definitivamente não estava inconsciente como afirmou. Todos na sala se voltaram para Barreto. Ele afundou na cadeira virando a cabeça para um lado para evitar os olhares. O juiz arqueou uma sobrancelha. Isso contradiz completamente sua declaração oficial. Barreto não respondeu. Seu silêncio era mais forte que qualquer palavra. Sérgio, de seu assento, mudou sua postura pela primeira vez. Se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos como um predador avaliando um novo movimento. O juiz continuou. Ao que parece, há uma coordenação entre o falso ataque e a manipulação dos sistemas de segurança da mansão do Sr. Alexandre. Laura sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Era a primeira vez que via o juiz tão convencido de que algo grave estava acontecendo por trás do caso. Mas justamente quando pensou que tudo estava saindo a seu favor, o promotor bateu na mesa com a mão, perdendo a compostura. Meritíssimo! Exclamou. Não podemos nos basear apenas nas teorias de uma funcionária. Isso pode estar manipulado. Ela pode estar mentindo. Alexandre cerrou os dentes. Laura não mentiria, disse se levantando apesar dos oficiais que tentavam contê-lo. O juiz bateu com o martelo. Ordem! Senhor Alexandre, sente-se. Alexandre respirou fundo e obedeceu. Laura sentiu a pressão no peito, mas não recuou. Não estou mentindo, disse com voz firme. Querem que eu pare, mas não vou parar. O promotor aproveitou. Quem quer que pare? Tem algum inimigo, senhorita Santos? Laura teve um segundo de dúvida. Se falasse a verdade, podia piorar tudo, mas se ficasse calada, Sérgio ganharia. Tenho recebido ameaças, disse finalmente. Mensagens, até fotos da minha mãe. Alguém está me seguindo. A sala explodiu. O juiz se inclinou para a frente, tenso. Fotos? Que tipo de ameaças estamos discutindo? Laura engoliu em seco. Um carro preto tem me seguido. Ontem me mandaram uma foto da minha mãe saindo de casa. E uma mensagem que dizia último aviso. O juiz se levantou. Doutor, isso é extremamente grave. Seu escritório recebeu indícios de intimidação a testemunhas? O promotor pareceu incomodado. Não tínhamos conhecimento disso. Pois tem agora, respondeu o juiz com frieza. Laura sentiu um nó no estômago. Estava revelando demais, mas era necessário. Se ficasse calada, o medo ganharia. Sérgio a observava sem pestanejar, com uma calma perturbadora. Seu olhar parecia dizer: fale o que quiser, não vai me deter. O juiz continuou: devemos considerar seriamente a possibilidade de que o Sr. Alexandre tenha sido incriminado e que haja terceiros interessados em manter esta história. O promotor abriu a boca para replicar, mas o juiz levantou a mão cortando-o. Vou ordenar uma revisão completa dos sistemas de segurança da mansão, a verificação dos registros bancários e uma avaliação do vídeo de Campinas. Até então, as acusações formais ficam suspensas. Alexandre deu um suspiro que não sabia que estava segurando. Seus olhos se umedeceram levemente.
Laura notou, embora ele tentasse disfarçar. Sérgio, por outro lado, se enrijeceu. Não esperava isso. Não aceitava. O juiz bateu o martelo. O tribunal entra em recesso. Amanhã continuaremos com a conclusão final. Laura desceu do estrado com pernas que tremiam, mas com o coração firme. Sabia que havia dado um grande passo, mas também sabia que Sérgio não ia ficar quieto depois disso. Enquanto caminhava para a saída, Alexandre conseguiu se aproximar um pouco, embora os oficiais o mantivessem sob controle. "Laura", sussurrou ele. "Obrigado. Não sei como te pagar por isso." Ela negou suavemente. "Não tem que me pagar nada. Você foi bom comigo e com minha mãe, e é inocente." Alexandre se aproximou um pouco mais, baixando a voz. "Por favor, não fique sozinha hoje." Laura ia responder, mas uma sensação gelada a percorreu quando viu no fundo do corredor um homem que observava cada movimento seu. Era o mesmo que estava dentro do carro preto. Ela não o conhecia, mas ele a conhecia. O homem inclinou ligeiramente a cabeça como um cumprimento macabro e desapareceu entre a multidão. Alexandre notou sua expressão. "O que foi?" Laura não respondeu porque o que viu não podia ser dito sem que o medo se apossasse dela completamente. E ainda faltava o pior. Laura chegou ao tribunal no dia seguinte com a sensação de que algo invisível a seguia de perto. Cada vez que se virava, encontrava rostos desconhecidos, alguns curiosos, outros frios, e um em particular que a fazia sentir um vazio no estômago. Era o mesmo homem do carro preto. Estava a alguns metros fingindo olhar o telefone, mas ela sabia que não era coincidência. Tentou não demonstrar enquanto caminhava para a entrada. Assim que cruzou a porta, um guarda se aproximou para acompanhá-la até a sala principal. Não sabia se era protocolo ou se o juiz havia pedido segurança adicional depois das ameaças, mas agradeceu o apoio. Dentro, o ambiente estava tenso. A sala estava repleta igual aos dias anteriores, mas hoje havia algo diferente. Esperança, medo, impaciência, tudo misturado. Alexandre estava sentado diante do estrado, algemado, mas com a cabeça erguida. Quando viu Laura entrar, uma calma fugaz cruzou seu rosto, como se sua simples presença lhe lembrasse que ainda não havia perdido a batalha. O juiz Elias bateu o martelo para dar início. "Continuaremos com a audiência de revisão e levaremos em conta o material novo entregue pela senhorita Santos. Este tribunal analisou as evidências adicionais, a manipulação das câmeras, a alteração do relógio de ponto, as transferências bancárias suspeitas e o vídeo do senhor Barreto em Campinas." O promotor tentou protestar. "Meritíssimo, se me permite, a defesa não apresentou uma análise técnica completa de..." "Doutor", interrompeu o juiz com firmeza, "a evidência fala por si só. O que avaliaremos hoje é se existe ou não um caso sólido contra o senhor Alexandre." O promotor cerrou os dentes e se sentou. Laura sentiu um formigamento nas mãos. Tudo estava chegando ao ponto decisivo. O juiz continuou. "Segundo os relatórios, a suposta agressão ao senhor Barreto apresenta inconsistências claras. Há provas de que esteve em Campinas na mesma noite. Não há evidência conclusiva que o situe num galpão de São Paulo. E a falta de registros confiáveis na mansão do senhor Alexandre levanta suspeitas sérias sobre a veracidade do depoimento apresentado contra ele." O público murmurou incrédulo. Barreto baixou a cabeça e evitou olhar para ninguém. Laura respirou com dificuldade. Era a primeira vez que ouvia em voz alta, num espaço oficial, que a história montada estava desmoronando. O juiz fez uma pausa longa antes de falar do mais delicado. "Além disso", prosseguiu, "se rastreou a origem de vários depósitos feitos de contas associadas à Landeira Holdings para terceiros envolvidos nesta investigação. Isso indica possíveis atos de corrupção e manipulação de provas." Sérgio, sentado um pouco mais atrás, não moveu um músculo. Seu rosto se tornou uma máscara impenetrável, mas em seu olhar havia uma fúria contida que Laura sentiu diretamente na nuca. O juiz pegou uma pasta nova. "A partir desta evidência, este tribunal considera que o caso contra o senhor Alexandre Santos carece de fundamento suficiente para manter as acusações.
A sala explodiu em murmúrios. Alexandre, por outro lado, apenas fechou os olhos por um segundo, como se o peso de dias intermináveis se evaporasse lentamente. Laura sentiu um nó na garganta. Quase quis chorar, mas não podia. Não ali. O juiz ergueu a voz. Ordeno a liberação imediata do Sr. Alexandre sob absolvição temporária, enquanto se abre uma investigação formal contra o Sr. Sérgio Landeira e qualquer cúmplice envolvido. O promotor ficou em choque. Barreto olhou para o chão com uma mistura de medo e derrota. E Sérgio... Sérgio não piscou. Apenas apoiou suas mãos nos braços da cadeira, como se estivesse pronto para se levantar. Mas o guarda atrás dele pôs uma mão firme em seu ombro. A sala, sem perceber, prendeu a respiração. O juiz acrescentou: também solicito medidas de proteção para a senhorita Santos e sua família. Foi uma peça-chave no esclarecimento destes fatos. Laura sentiu um sobressalto. Não esperava ser mencionada em voz alta dessa forma. De repente, todos os olhares se posaram nela. Um guarda se aproximou para ficar ao seu lado. Ela baixou o olhar sobrecarregada, mas também aliviada. Alexandre se levantou enquanto retiravam as algemas. Ao fazê-lo, procurou Laura com o olhar. Ela ergueu os olhos justamente naquele momento e seus olhares se encontraram. Era como se todo o barulho ao redor desaparecesse. Laura, sussurrou ele quando se aproximou, embora os guardas se mantivessem atentos. Você conseguiu. Ela negou suavemente. Nós conseguimos. Eu só disse o que vi. Alexandre sorriu pela primeira vez em dias. Um sorriso cansado, mas real. Obrigado por não me deixar sozinho. Laura sentiu o peito apertado. Queria responder, mas se distraiu ao ver algo pelo canto do olho. O homem do carro preto estava no canto da sala observando tudo com expressão séria. Porém, agora não parecia ameaçador. Parecia avaliador, como se o desfecho tivesse modificado suas ordens. Assim que seus olhos se cruzaram, ele se virou e saiu por uma porta lateral. Laura engoliu em seco. Não sabia se isso significava que ela estava segura ou que tudo acabara de começar. Um par de horas depois, Alexandre saiu pela porta principal do tribunal, acompanhado de oficiais e sua equipe jurídica provisória. Os repórteres ficaram loucos tentando se aproximar. Laura saiu por uma saída alternativa com 2 guardas, mas no final do corredor, Alexandre conseguiu alcançá-la. Posso falar com você um momento? Perguntou ele. Os guardas trocaram olhares e permitiram, mantendo-se a uma distância prudente. Tenho que te agradecer, disse Alexandre, olhando-a direto nos olhos. Nunca imaginei que alguém como você, que alguém que nem mesmo tinha a obrigação de me ajudar, faria tanto por mim. Laura sorriu levemente. Não te devia nada, Alexandre, mas sei reconhecer quando alguém é inocente. Alexandre suspirou como se as palavras pesassem. O que você fez mudou minha vida. Literalmente, se não fosse por você, eu estaria a caminho da prisão agora mesmo. Ela baixou o olhar, sentindo o impacto do que realmente havia feito. E agora quero que você esteja segura, acrescentou Alexandre. Vou me certificar de que tenha proteção. Nenhuma mensagem, nenhum carro estranho, nada. Ninguém vai tocá-la, prometo. Laura sentiu uma mistura de alívio e temor. Nunca ninguém havia prometido protegê-la assim. Obrigada, disse. Se um dia precisar de algo e o que for, só me diga, acrescentou ele. Deve me permitir ajudá-la pelo menos uma vez. Laura sorriu. Está bem, embora não te deva nada. Alexandre riu pela primeira vez. Está bem, não te devo nada, repetiu ele brincando. Ambos caminharam para a saída. Laura viu como sua mãe esperava na entrada do prédio com os olhos cheios de lágrimas. Assim que a viu, correu em direção a ela. Laura, exclamou Marta a abraçando forte. Pensei que algo ia acontecer com você. Laura se agarrou a ela, sentindo o alívio percorrer seu corpo. Estou bem, mãe, já passou. Marta a segurou pelos ombros. Graças àquele moço e à sua coragem. Laura assentiu. Enquanto via Alexandre se afastar, protegido por oficiais, sentiu algo que não esperava sentir. Paz. Havia sido mais forte do que acreditava. Havia enfrentado ameaças, pressões, medo,
mas também havia salvado alguém que não merecia cair. Naquela noite, Laura e sua mãe jantaram juntas em casa, tentando deixar para trás todo o caos. A televisão mostrava notícias do caso, todas focadas na queda de Sérgio Landeira, na traição corporativa e na coragem de uma simples faxineira. Marta aumentou um pouco o volume. Olha só, você está famosa. Laura negou com a cabeça, rindo suavemente. Não quero ser famosa, só quero que tudo termine. Marta pegou sua mão. Vai terminar e você vai ficar bem. Laura olhou pela janela vendo as luzes da cidade. Sabia que sua vida havia mudado para bem e para mal, mas também sabia que havia feito o certo, e isso era suficiente. No dia seguinte, enquanto arrumava seu uniforme amarelo recém-lavado, Laura viu seu celular vibrar com uma notificação. Era uma mensagem nova. Obrigado pela sua coragem. Ela sorriu. Finalmente tudo fazia sentido. E embora não soubesse o que viria depois, sabia que havia ganhado algo invaluável. A certeza de que até mesmo alguém como ela podia mudar um destino inteiro. 6 meses depois, o sol da manhã de sábado entrava pela janela da cozinha enquanto Laura preparava café. Ela havia voltado ao trabalho, mas agora numa empresa de limpeza que oferecia melhores condições e salário. Alexandre havia se certificado disso, cumprindo sua promessa de cuidar dela. Mãe, chegou uma carta para você, disse Marta entrando na cozinha. Laura abriu o envelope e encontrou um convite elegante. Era para a inauguração do Instituto de Justiça Social Alexandre Santos, uma fundação criada para ajudar pessoas em situações semelhantes à que ela havia enfrentado. Sem sua coragem, nada disso seria possível. Seria uma honra ter você presente. Alexandre. Laura sorriu. Guardou o convite na geladeira e continuou preparando o café. Sua vida havia voltado ao normal, mas agora carregava algo que não tinha antes. A confiança de que, quando necessário, ela podia ser extraordinariamente corajosa. O telefone tocou. Era um número que ela reconheceu. Laura, aqui é Alexandre. Viu o convite? Sim, obrigada, vou tentar ir. Não tente, venha. Você é a convidada de honra. Sem você, nada disso existiria. Laura sentiu um calor no peito. Alexandre, você não precisa fazer isso por mim. Não faço por você, respondeu ele. Faço por todas as pessoas que precisam de alguém corajoso como você para defendê-las. Naquela noite, Laura contou à sua mãe sobre o convite. Marta a olhou com orgulho. Você virou uma heroína, sabia? Não sou heroína, disse Laura. Só fiz o que era certo. E é exatamente isso que faz de você uma heroína, respondeu Marta. No dia da inauguração, Laura vestiu seu melhor vestido e foi ao evento. Quando chegou, ficou surpresa ao ver seu nome numa placa na entrada. Instituto de Justiça Social Alexandre Santos, inspirado na coragem de Laura Santos. Alexandre a recebeu com um sorriso enorme. Como se sente vendo seu nome aí? Estranha, admitiu ela. Mas bem. Durante a cerimônia, Alexandre fez um discurso emocionante sobre como uma pessoa comum pode mudar o mundo com um ato de coragem. Laura estava na primeira fila, emocionada. Quero dedicar este instituto a uma mulher que me ensinou que a verdade sempre vence, mesmo quando parece impossível. Laura Santos, você mudou não só minha vida, mas a de todas as pessoas que este instituto ajudará. Os aplausos foram ensurdecedores. Laura se levantou, acenando timidamente para a plateia. Depois da cerimônia, Alexandre se aproximou dela. Laura, quero te oferecer algo. O quê? Um trabalho aqui no Instituto, coordenando o programa de proteção a testemunhas. Ninguém entende melhor que você o que essas pessoas passam. Laura ficou sem palavras. Era uma oportunidade que nunca imaginou ter. Posso pensar? Claro, mas saiba que preciso de alguém corajosa como você. Uma semana depois, Laura ligou para Alexandre. Aceito o trabalho, disse ela. Sério, que ótimo. Mas tenho uma condição. Qual? Quero que o Instituto também ajude famílias de funcionários domésticos que enfrentam problemas. Muitas mulheres como eu precisam de apoio. Alexandre riu. Feito. Você nunca deixa de me surpreender. 2 anos depois,
Laura se tornara uma das coordenadoras mais respeitadas do Instituto. Havia ajudado dezenas de pessoas a encontrar coragem para falar a verdade em situações difíceis. O Instituto Alexandre Santos havia se tornado referência nacional em proteção a testemunhas e justiça social. Numa manhã de segunda-feira, Laura estava em seu escritório quando recebeu uma ligação. Laura Santos, aqui é da TV Globo. Gostaríamos de fazer uma matéria especial sobre sua história. Por que agora? Porque Sérgio Landeira foi condenado a 15 anos de prisão. A sentença saiu ontem. Queremos mostrar como uma pessoa comum pode mudar o sistema. Laura sorriu. Posso pensar? Naquela noite, Laura jantou com sua mãe e contou sobre a proposta da TV. Você vai aceitar? Perguntou Marta. Não sei. Não gosto muito de aparecer. Mas sua história pode inspirar outras pessoas, disse Marta. Pode mostrar que não importa de onde você vem, sempre pode fazer a diferença. Laura pensou nas palavras de sua mãe. Era verdade. Sua história podia ajudar outros. Vou aceitar, decidiu. Mas com uma condição. Qual? Que a matéria termine com informações sobre como denunciar injustiças e onde buscar ajuda. No dia da gravação, Laura estava nervosa, mas determinada. O repórter fez perguntas sobre sua experiência, sobre o medo que sentiu, sobre como encontrou coragem. O que você diria para alguém que está numa situação parecida? Perguntou ele. Laura olhou direto para a câmera. Que a verdade sempre vence. Pode demorar, pode ser difícil, pode assustar, mas no final sempre vence. E que nunca estamos sozinhos. Sempre há alguém disposto a ajudar quem tem coragem de falar. E se você pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo? Laura sorriu. Sem pensar duas vezes. Porque descobri que posso ser muito mais corajosa do que imaginava. 5 anos depois do julgamento, Laura era diretora do Instituto Alexandre Santos. Tinha uma equipe de 20 pessoas e havia ajudado mais de 500 famílias. O Instituto havia se expandido para outras cidades e Laura viajava pelo país dando palestras sobre coragem e justiça social. Numa tarde de sexta-feira, Alexandre bateu na porta de seu escritório. Laura, posso entrar? Claro, chefe, disse ela brincando. Ex-chefe, corrigiu ele. Você que manda aqui agora. Ambos riram. Alexandre se sentou na cadeira em frente à mesa dela. Quero te contar algo, disse ele. Vou me casar. Sério? Com quem? Com Mariana, a advogada que me ajudou na época do julgamento. Lembra dela? Claro. Que maravilha, Alexandre. Estou muito feliz por você. E quero te pedir algo. O quê? Quero que seja minha madrinha de casamento. Laura sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu? Você. Não teria sido possível sem você. Você não só me salvou, você mudou minha vida completamente. Laura se levantou e o abraçou. Seria uma honra. No dia do casamento, Laura estava linda num vestido azul marinho. Durante a cerimônia, Alexandre fez questão de mencionar em seu discurso como Laura havia mudado sua vida. Há 5 anos, eu estava preso injustamente, sem esperança. Uma mulher corajosa mudou tudo. Laura, obrigado por me ensinar que a verdade sempre vence e que às vezes os anjos vêm disfarçados de faxineiras. Todos riram e aplaudiram. Laura enxugou uma lágrima, emocionada. Na festa, Laura dançou com sua mãe, que agora morava numa casa que o Instituto havia ajudado a financiar. Estou orgulhosa de você, disse Marta. Obrigada, mãe. Por tudo. Por quê? Por me ensinar que fazer o certo vale a pena, mesmo quando é difícil. 10 anos depois, Laura estava em seu escritório preparando um relatório anual quando sua secretária bateu na porta. Laura, tem uma jovem aqui que quer falar com você. Diz que está numa situação parecida com a sua de anos atrás. Manda ela entrar. Uma moça de uns 25 anos entrou nervosa, com um uniforme de garçonete. Senhora Laura, eu vi algo no restaurante onde trabalho. Algo errado, mas tenho medo de falar. Laura sorriu e indicou uma cadeira. Senta aqui. Me conta tudo. Enquanto ouvia a história da jovem, Laura lembrou de si mesma anos atrás. Assustada, insegura,
mas determinada a fazer o certo. Como você se chama? Perguntou Laura. Ana. Ana Silva. Ana, quero que saiba uma coisa. Você não está sozinha, e ter medo é normal. Eu também tinha muito medo. Mas como encontrou coragem? Laura pensou um momento antes de responder. Lembrei que existem coisas mais importantes que o medo, como a verdade, como ajudar pessoas inocentes, como fazer o que é certo. E se ninguém acreditar em mim, alguém vai acreditar. Sempre há alguém disposto a ouvir a verdade, e se não houver, nós criaremos alguém. Ana sorriu pela primeira vez. A senhora me ajudaria? Claro. Para isso estou aqui. Naquela noite, Laura chegou em casa e contou para sua mãe sobre Ana. Mais uma menina corajosa, disse Marta. Sim, e sabe o que é o melhor? O quê? Que agora ela não precisa passar por isso sozinha. Tem toda uma rede de apoio esperando por ela. No final daquele ano, Ana havia denunciado um esquema de sonegação de impostos no restaurante onde trabalhava. Com o apoio do Instituto, havia conseguido proteção e um novo emprego. O dono do restaurante foi preso, e Ana se tornou uma das novas voluntárias do Instituto. Durante a festa de Natal do Instituto, Laura fez um discurso para toda a equipe e beneficiários. Quando entrei naquele tribunal há 10 anos, pensei que era apenas uma faxineira tentando ajudar seu patrão. Não imaginava que estava começando algo muito maior. Ela olhou para as mais de 100 pessoas presentes na sala. Hoje somos uma família. Uma família que acredita que todo mundo merece justiça, que todo mundo merece ser ouvido, que todo mundo pode fazer a diferença. Os aplausos encheram a sala. Alexandre, que estava presente com sua esposa e 2 filhos pequenos, se aproximou de Laura depois do discurso. Sabe o que mais admiro em você? Disse ele. O quê? Que você nunca perdeu a humildade. Mesmo sendo uma das mulheres mais influentes do país na área de direitos humanos, continua sendo a mesma Laura de sempre. Porque eu sei de onde vim, respondeu ela, e sei que minha força vem de pessoas simples que acreditaram em mim. Como sua mãe, como minha mãe, como você, como todas as pessoas que atendemos aqui. Naquela noite, Laura voltou para casa e se sentou na varanda, olhando as estrelas. Pensou em como sua vida havia mudado completamente por causa de uma decisão: falar a verdade. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Ana. Laura, obrigada por me ensinar que posso ser corajosa. Hoje ajudei uma colega que estava passando por algo parecido. O círculo continua. Laura sorriu. Era assim que funcionava. Cada pessoa corajosa inspirava outra e outra e outra. Ela digitou de volta. O mundo precisa de mais pessoas como você. Continue sendo corajosa. Guardou o telefone e olhou para o céu novamente. Havia começado como uma faxineira que viu algo errado e decidiu falar. Agora era diretora de um instituto que havia ajudado milhares de pessoas. Mas no fundo, continuava sendo a mesma pessoa. Alguém que acreditava que fazer o certo vale a pena. E que, às vezes, uma pessoa comum pode mudar o mundo inteiro. Esta história nos ensina que a coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de fazer o que é certo, apesar do medo. Laura Santos mostrou que não importa qual seja a nossa posição na sociedade, todos temos o poder de defender a verdade e fazer a diferença. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de curtir e compartilhar. Conte nos comentários. Você já teve que tomar uma decisão difícil para fazer o que era certo? De que cidade está assistindo? Sua opinião é muito importante para nós. O Instituto Alexandre Santos continua ativo até hoje, ajudando pessoas corajosas como Laura a transformar o mundo uma verdade de cada vez.